Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante e muito crucial na nossa vida. Eu acho que todos nós enfrentamos isso, que é a preocupação. Quem aqui nunca se preocupou ou quem aqui não lida com esse probleminha ou muitas vezes problemão? Então acho que todos nós lidamos com a preocupação, né? E eu fui pesquisar um pouco sobre preocupação. Preocupação e ansiedade é meio que sinônimo, é muito parecido. Tanto é que nas traduções bíblicas, a mesma palavrinha é a mesma palavrinha, tanto para preocupação como para ansiedade. E aí algumas bíblias traduzem como ansiedade, outras bíblias traduzem como preocupação, né? Preocupação é uma pré-ocupação, é quando a gente se ocupa de algo previamente. E aí o dicionário, ele diz assim, que é estado de um espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção a nada mais. Ou seja, a gente tem uma ideia fixa, a gente tem um pensamento antes da coisa acontecer e a gente fixa aquela ideia na nossa mente. Então a gente se pré-ocupa com aquela ideia, com aquele pensamento ruim, com aquela inquietação, com aquele desassossego, com aquele pressentimento triste. Então a preocupação é isso. A situação muitas vezes nem aconteceu e a gente está se afligindo com essas coisas que a gente acha que vai acontecer. Ou a situação já está acontecendo, porém a gente não está vendo muito bem a situação, a gente está procurando ver a situação de uma maneira mais negativa, mais pessimista, e a gente só fica com aquelas ideias ruins na nossa cabeça, martelando e nos machucando. Muitas pessoas sofrem com isso, pioram com isso, não conseguem dormir, etc, né? E aí eu vi também sobre ansiedade. Ansiedade, o significado no dicionário é assim, é uma comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Então a ansiedade, ela tem a ver mais com as emoções, enquanto que a preocupação tem a ver com ideias, com conceitos, pressupostos que a gente se preocupa, que a gente fixa na nossa mente. A ansiedade tem a ver com aquela emoção, com o sofrimento, com a tristeza, com a angústia, com aquilo que a gente vai sentir ou não. E aí eu trouxe uns textos bíblicos aqui, e aí vocês sabem e conhecem de cor salteado aquele texto de Mateus, né? E eu quero ler com vocês e trazer alguns pontos interessantes. Lá em Mateus 6, do 25 ao 34. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Aqui Jesus, ele é muito enfático
em dizer para nós que não devemos nos preocupar. E Jesus ele dá os motivos por que nós não devemos nos preocupar. E aí eu quero que você grave isso. Não devemos nos preocupar porque Deus cuida de nós. Então Deus, ele te ama. Deus, ele sabe das suas necessidades, ele sabe dos seus sofrimentos, ele sabe das suas aflições. Simplesmente isso. Deus, ele nos ama. E a preocupação é então aquela ocupação de algo que nem aconteceu, ou é a ocupação de somente uma visão negativa, uma visão ruim. E a gente fica ansioso, a gente perde noite de sonos, a gente fica inquieto e a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito porque a gente está preocupado. Aqui, a preocupação que nós não devemos ter é essa preocupação negativa que eu estou falando até agora. Tem a preocupação que, num certo sentido, é positiva. Ou quando, por exemplo, a gente sabe de alguém que está doente, a gente fica preocupado, a gente fica pensando que talvez possa ser algo mais grave, talvez aquela pessoa não melhore, ou talvez aquela pessoa até faleça e não vença aquela doença. Então, num certo sentido, a preocupação ela tem o seu lado positivo, que nos leva ao amor, que nos leva ao zelo, que nos leva ao cuidado, que nos leva à oração, né? Mas o que Jesus está nos ensinando aqui é a preocupação de querer controlar a situação, a preocupação de realmente assumir o controle das coisas que acontecem ao nosso redor e não entregarmos e não confiarmos em Deus essa situação. E aí, observe esse texto que a gente leu e veja como Jesus fala que a gente não deve se preocupar com a nossa vida, seja em relação à nossa comida, à nossa bebida ou à nossa vestimenta, que são as coisas mais básicas do ser humano, né? Então, as coisas mais básicas, as coisas realmente que a gente precisa para viver, porque ninguém sobrevive sem roupa, sem alimento e sem comida. Então, ninguém sobrevive sem essas coisas. Então, são coisas básicas que todo ser humano se preocupa, todo pai de família se preocupa em trazer um alimento para sua filha, para o seu filho e tudo mais. Mas Jesus fala, não se preocupem. E aí Jesus ele dá os exemplos da natureza, dos pássaros, dos lírios, e mostra como Deus tem cuidado dos pássaros, como Deus tem cuidado dos lírios do campo. Então Jesus mostra e Jesus pergunta, por acaso vocês não valem mais do que eles? Versículo 26. Jesus pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então, se Deus tem cuidado dos passarinhos, que são tão frágeis e são tão pequenos comparado a nós, seres humanos, que somos imagem e semelhança de Deus, será que Deus não cuidará de nós? Então, fica a pergunta, né? Jesus faz essa pergunta para a gente. A preocupação, se a gente for analisar, para nós que somos cristãos, é uma preocupação irracional. É uma preocupação sem sentido. É uma preocupação inútil. Versículo 27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, por mais que você se preocupe, será que você vai poder acrescentar um côvado, uma medida, alguns centímetros, algum tempo à sua estatura ou à sua vida? Será que a preocupação que nós temos vai mudar alguma coisa? Então Jesus está falando para nós que a preocupação ela é inútil. Não tem sentido a gente se preocupar. Porém, nós somos pecadores. A gente é carne e osso e a gente muitas vezes não sabe lidar com a situação. Na verdade, a maneira que a gente lida com a situação é de uma maneira preocupante, com preocupação. Então, a gente fica se preocupando. É uma maneira inútil. E é fácil eu estar falando isso aqui.
Mas na verdade eu não estou falando isso da minha cabeça. É Jesus quem está falando para nós. É a palavra de Deus para nós. E eu sempre falo, se nós somos de fato cristãos, nós temos o Espírito Santo. E nós vamos vencer a preocupação não com regras, não obedecendo regras simplesmente por obedecê-las, mas a gente vence a preocupação dependendo do Espírito Santo, buscando a Deus em oração. E eu já vou falar sobre isso. Mas continuando nesse texto aqui, a preocupação mostra que nós não temos fé. E é isso mesmo. Quando eu me preocupo, eu olho para mim e falo, Wesley, você não está tendo fé. Você não está confiando em Deus. Por isso que você está se preocupando. Olha só o versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então, se Deus veste as ervas do campo, que ali vivem tão pouco e serão lançadas no forno, se desfarão, serão queimadas, serão despedaçadas. Se Deus faz isso com essas ervas do campo, será que Deus não fará muito mais por nós? Por que essa pergunta de Jesus? Porque nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. Nós somos cuidados pelo nosso Pai. A preocupação, a ansiedade descontrolada revela que nós não temos fé, que nós não estamos agindo com fé. O que é fé? É saber que Deus está cuidando e é confiar e entregar aquela situação nas mãos de Deus. E que Deus? O Deus que nós conhecemos. Versículo 31 diz, portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Aquela preocupação, aquela ansiedade inquietante, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um relacionamento com Deus, é que ficam perdendo a cabeça, que ficam se preocupando, que ficam correndo desesperadamente atrás dessas coisas. E aí Jesus fala, porque os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. O nosso Pai sabe tudo que a gente precisa. Então, a gente não deve se preocupar com a falta de alguma coisa ou com um desejo, um sonho nosso que não se realizou. A gente deve confiar e descansar que Deus, que está no céu, ou seja, Ele tem o domínio de tudo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo. Ele que está nos céus, Ele vai guardar as nossas vidas. Ele vai prover o alimento, vai prover o sustento, vai prover o trabalho, vai prover a família, vai prover os amigos, vai prover o que a gente precisa para viver. Então a gente encontra a satisfação e a suficiência na pessoa de Deus, né? E aí, a questão para lidar com a preocupação, pessoal, é mudar o nosso foco. Porque a gente vai ficar cada vez mais preocupado, cada vez mais ansioso, se nós olharmos para o problema, colocarmos os nossos olhos no problema e querermos resolver o problema da nossa maneira, com os nossos jeitos, com a maneira que a gente acha que devemos resolver. Mas Jesus fala não. Jesus fala, confie, descanse e mude o seu foco. Ao invés de você olhar para o problema, para a preocupação, olhe para o reino de Deus, que é o versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então isso é um desafio para mim e é um desafio para você, porque nós, em todo tempo, toda semana somos raptados do nosso foco, perdemos o foco várias vezes do reino de Deus. E aí olhamos para nós mesmos, para as nossas coisas, olhamos para os nossos problemas e não olhamos para o avanço do reino de Deus. Que é aquilo que Deus nos chamou para viver para a glória dele, para adorá-lo, para fazer o nome dele conhecido,
para pregar o Evangelho na nossa casa, na nossa família, no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, onde Deus chamou você, você deve brilhar a luz dele. E aí, quando a gente muda o foco e começa a fazer a vontade de Deus, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, disse Jesus. Ou seja, Deus cuidará de nós enquanto nós estivermos nos preocupando com o reino dele, com as coisas dele. E aí o versículo 34, para fechar com chave de ouro as palavras de Jesus, ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então aqui Jesus fala para que a gente não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. E aí que vem a ansiedade. O que eu vou fazer no futuro? Com quem que eu vou me casar no futuro? Ou como vai ser a minha situação financeira no futuro? Ou como vai ser a minha família? Como vai ser o meu trabalho? E a gente se preocupa. E a gente se preocupa demais. E aí o conselho da palavra de Deus é para que a gente viva um dia de cada vez. Basta o dia o seu próprio mal. A gente sabe que vivemos num mundo caído, um mundo de maldade, um mundo sem Deus, um mundo em pecado. Então muitas maldades, muitas tristezas, muitos sofrimentos virão sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa enfrentar cada um de cada vez. Um por vez, com calma, confiando em Deus, descansando em Deus. E aí, a preocupação muitas vezes, ela tira o nosso foco da realidade e coloca os nossos pensamentos no imaginário. Coisas que não aconteceram, coisas que talvez nunca acontecerão e a gente se preocupa. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que a preocupação é sofrer 2 vezes. Então você sofre antecipadamente e aí acontece o problema, você sofre pela segunda vez e aí você sofreu 2 vezes. Ou a preocupação é o sofrimento inútil, porque você se preocupou, você sofreu e aí você vai passar pela situação e a situação não era nada daquilo que você pensava. Então aí você sofreu uma vez só, inutilmente. Minha filosofia é: se você se preocupa, você sofre 2 vezes. Animais Fantásticos e Onde Habitam. Foi o Newt Scamander. Que legal! Minha filosofia é: se você se preocupa, você sofre 2 vezes. Grande Newt! Legal, é isso mesmo, pessoal. Então, se a gente se preocupa, a gente sofre 2 vezes. Ou a gente sofre uma vez só, porque a gente se preocupou tanto, aí chegou a situação que a gente estava preocupado, não era nada daquilo. E quantas vezes aconteceu isso com você? A gente imaginou o pior e chegou lá, não era nada do que a gente tinha imaginado, né? É porque a gente não sabe o futuro. A gente muitas vezes quer dar uma de Deus, quer estar controlando a situação, né? Então, para viver assim mesmo, buscando o reino de Deus, a gente precisa muito, muito, muito da graça do nosso Senhor. Porque a gente tende a olhar para o problema e a focar no problema. Aqui, nesse texto, Jesus nos convida a tirar os olhos do problema. Ele fala: observe os pássaros, olha como Deus cuida deles. Observe os lírios do campo, olha como eles são belos. O próprio Deus tem dado beleza a eles. Vocês valem muito mais do que as aves. Vocês têm muito mais valor do que a erva do campo, porque nós somos amados por Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Eu queria também, para encerrar, ler 2 versículos para vocês. Então, lá em Filipenses 4:6 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, é muito interessante que a Bíblia, falando de preocupação, de ansiedade, Deus nos dá ordens
Então a gente não pode dar desculpa. Não, eu estou preocupado porque é natural. Sim, é natural porque nós somos pecadores. Mas a gente vai ir contra o natural, porque nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. Então, não fiquem preocupados com coisa alguma. Toda vez que eu e você, toda vez que nós estivermos preocupados, vamos nos lembrar dessas palavras de Jesus e pedir para que Deus nos ensine essas palavras também aí de Paulo em Filipenses, que Deus nos ajude a, ao invés de nos preocupar, a agir. Então a preocupação é uma ação estagnada. A gente fica parado e fica ali se corroendo, se consumindo. É uma atitude estagnada. Agora o que Deus nos chama é para ação. E o que é ação aí em Filipenses 4:6? É colocar diante de Deus aquilo que nos preocupa, através da oração, através da súplica e com ações de graça. E falar com Deus, falar, Senhor, isso, eu estou passando por isso está me corroendo, está me consumindo, está me preocupando. Orei, as coisas não se resolveu. Agora eu vou suplicar que aquela oração que a gente rasga o nosso coração e a gente clama, a gente suplica, a gente pede o socorro divino para que Deus tire de nós aquele tormento, aquela preocupação. Com ações de graça a gente vai fazer isso, ou seja, a gente vai orar, vai clamar a Deus, mas com o coração agradecido, sabendo que o Pai nos ama, sabendo que Deus cuida de nós, sabendo que Ele é Rei, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso e que Ele tem a situação nas mãos dEle, por isso que a gente dá graças a Deus. 1 Pedro 5,7 vai falar, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então, é pegar a nossa ansiedade, é pegar a preocupação, aquilo que nos atormenta e lançar mesmo diante de Deus, tirar isso do nosso coração, tirar isso da nossa mente, esses pensamentos ruins, tirar eles e lançar e falar, Senhor, toma, Senhor, me ajude a saber que o Senhor tem o domínio, me ajude a saber que o Senhor tem o controle, me dá mais fé, me ajude a confiar. Então, a preocupação é uma ação estagnada. Deus nos chama a agir, Deus nos chama a falar, Deus nos chama a arrancar isso do nosso coração, arrancar isso da nossa mente e lançar nas mãos do nosso Senhor. E que esse é um assunto que todos nós passamos, não é um assunto fácil de lidar, mas Deus nos deu essas ferramentas. Olhar para a criação, olhar para os lírios, lançar através da oração. Então, às vezes a gente está tão preocupado, e a preocupação ela só não está saindo porque a gente não está falando com Deus muitas vezes, ou porque a gente não está olhando para a natureza e percebendo o cuidado de Deus. Amém? Então, faça isso para a glória de Deus.